Então tá, vou fazer só o proforme para poder gravar e depois ele vai editar. Então vamos abrir a mesa da tarde do 13º Seminário Memória, Documentação e Pesquisa, a UFRJ nos 460 anos do Rio de Janeiro, organizado pela Divisão de Memória Institucional do Sistema de Bibliotecas e Informação da UFRJ. E para essa mesa, né, a mediadora é Josiane, também do CIB, e vai fazer a apresentação das palestrantes. Boa tarde a todos. Primeiro, eu agradeço a Andréia pela oportunidade de estar mediando essa mesa. Acredito que vai ser um momento de bastante assuntos interessantes que serão tratados aqui. Então, vou passar para a apresentação dos componentes da mesa. Como a Andréia colocou, a mesa trata sobre os cronistas do Rio. Então, eu chamo para compor a mesa a Amanda Danelli Costa, desculpa. Fernanda Duarte, junto com a Baby Isabela. A Cláudia Cristina de Mesquita Garcia Dias. E Andréia Queiroz. Posso ficar? Como é de praxes, né, cada integrante da mesa tem 15 minutos para as suas apresentações. Após a apresentação de todo o conjunto da mesa, passaremos para as perguntas. E vou apresentar todas as pessoas, né, um breve perfil, um mini currículo dessas pessoas que compõem essa mesa bastante rica. Vou começar com a Amanda. Amanda Danelli Costa é professora adjunta do Departamento de Turismo, da especialização em Sociologia Urbana e do Programa de Pós-Graduação em História Social pela UERJ. É graduada em História pela UERJ, possui mestrado e doutorado em História Social pela PUC-Rio, além de estágio de pós-doutorado realizado na Universidade Nacional de Quilmes. Atualmente, ela desenvolve pesquisa nas áreas de História do Rio de Janeiro, História Intelectual e História do Turismo. É bolsista do programa Pró-Ciência na UERJ e co-organizadora das coletâneas Histórias do Turismo no Rio de Janeiro, editado pela editora Mil Fontes, A Cidade do Poeta, Diálogos com o historiador Antônio Edmilson Martins Rodrigues, e Turismo e História em Perspectiva, revisitando as comemorações da Independência e da Semana de Arte Moderna. Além disso, a Amanda integra o Laboratório de Estudos de Literatura e Cultura da Belle Époque, na UERJ, e Comunidade de Estudos de Teoria de História, e o Laboratório de Estudos Sociais do Turismo. A Fernanda Duarte é bibliotecária, é guia de turismo, com atuação voltada para pesquisa, difusão e mediação cultural acerca da história do Rio de Janeiro. Desde 2020, dedica-se à produção de conteúdo sobre o Rio Antigo, buscando promover a valorização da memória urbana e literária da cidade. Em 2021, idealizou o Encontro Literário Experiências que Integra Literatura e Turismo Cultural, tendo como eixo os contos de Machado de Assis e sua relação com o espaço urbano no centro do Rio de Janeiro. Desde 2023, é colunista do Diário do Rio, onde, em parceria com o seu companheiro, publica a seção Aconteceu no Rio Antigo, voltada à divulgação histórica e patrimonial da cidade. Sua trajetória é orientada pela missão de contribuir para o fortalecimento da identidade cultural carioca por meio da preservação e interpretação de sua história. Vou apresentar minha colega, Andréia Queiroz, é historiadora da UFRJ, onde atua como diretora da Divisão de Memória Institucional do CIB. Acho que é uma pessoa muito conhecida. Possui pós-doutorado em História pela UFRJ, doutorado em História Social pela UFRJ, mestrado em História pela UF, bacharelado e licenciatura em História pela UERJ. Coordena a pesquisa. A UFRJ é Ditadura Civil Militar, Lugares de Memória e Trajetórias. É membro da Comissão de Verdade
a Comissão da Memória e Verdade da UFRJ, é membro do Grupo de Trabalho Patrimônio e Cultura para o Plano Diretor da UFRJ, é pesquisadora associada do Laboratório de Imagem, Memória e Arte Metrópole da UFRJ, pesquisadora associada ao Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História da UERJ, além de estar lançando um livro, além de estar participando, né, de um projeto, de um podcast que ganhou um prêmio Memórias Reveladas no Arquivo Nacional nesse ano. E, por fim, mas não menos importante, a professora Cláudia Cristina de Mesquita Garcia Dias, é graduada em História pela Universidade Federal Fluminense, é mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em História Social pela UFRJ e pós-doutora em Memória Social e Patrimônio. Acho que ela está chateada que eu não apresentei o currículo dela, mas vai chegar esse momento. Além de pós-doutorado em Ciência da Informação pela UF, né? Tem experiência em pesquisa, magistério e gestão cultural, vem atuando nas áreas de História Social da Cultura, História Oral, Memória e Patrimônio Cultural, é autora do livro De Copacabana, Boca do Mato, Rio de Janeiro, de Sérgio Porto, de Stanislau, Ponte Preta, editado pela Casa de Rui Barbosa, entre outros trabalhos. E é isso. Passo a palavra para a mesa, 15 minutos, vamos começar com a Fernanda. Tá? Eu vou avisar quando a gente atingir o tempo, tá bom? Obrigada, gente. Olá, gente, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, Andréia. Estar aqui nessa mesa é, de fato, muito importante. E vou compartilhar um pouco com vocês a minha trajetória, o meu trabalho. E aqui, eu não iria apresentar inicialmente, mas como cheguei aqui, a Andréia falou, você quer apresentar alguma coisa? E eu já tinha algo pronto, então vai somar um pouco aí com o que eu vou falar. Bom, eu sou, como ela falou, Fernanda Duarte, sou bibliotecária, guia de turismo e desde 2021 faço um trabalho que é o Encontro Literário. O Encontro Literário, ele surgiu a partir de leituras. Eu sempre gostei muito da parte literária, principalmente a literatura clássica, né, Machado de Assis e tudo mais. E um dia eu estava lendo alguns contos de Machado, eu trabalhava na parte da tarde, então de manhã eu gostava de ficar caminhando pelas ruas do centro do Rio, conhecer e tudo mais. E um dia, passando em uma das ruas, eu fiquei com aquele nome na minha cabeça. Falei assim, já ouvi esse nome, já vi em algum lugar, mas não estou lembrando. Onde que eu vi essa rua? E aí depois, sabe quando que você esquece aquilo, aí do nada, 2 dias depois vem assim, Machado de Assis. Eu tinha lido aquela rua em um conto. E aí aquilo ali gerou aquela curiosidade de saber mais sobre a história daquele local, além da história que foi criada pela imaginação humana. Então, eu tinha a história feita por Machado de Assis ali, que era um palco, aquela rua foi palco de personagens, de acontecimentos, mas eu também queria saber o que aconteceu realmente ali. E a partir disso eu comecei a divulgar no meu Instagram, porque eu já falava um pouco sobre história, dos locais que eu passava, eu gostava muito de ir descobrindo mesmo o Rio de Janeiro. E com isso as pessoas foram gostando dessa ligação literatura e história, as ruas, né, como essa ponte entre o real e o imaginário. Então, em 2021, no final do ano, eu falei, na época, era meu namorado ainda, hoje é meu marido, falei com ele, falei assim, olha, eu quero realizar um passeio, assim, um encontro literário, que era, de fato, um encontro voltado para a literatura de Machado a partir de um conto, que era o Missa do Galo. E esse foi o nosso primeiro conto, assim, que caminhamos pela história, como, de fato, um personagem a mais. Então, o Encontro Literário ele surgiu como esse projeto de incentivo à literatura mesmo. Como bibliotecária, eu sempre gostei da área de mediação de leitura, essa parte mais cultural. Então, surgiu dessa forma, fazendo essa ponte entre o real e o imaginário. E eu sempre acreditei, assim, muito
piamente de que quando a gente conhece a história do nosso local, né, e principalmente a história que a literatura nos passa, a gente está conhecendo a nós mesmos, conhecendo a nossa história. Então, conhecer o Rio, conhecer esse Rio de Machado, é também conhecer um pouco mais sobre nós. Então, o encontro literário também surge como essa proposta de resgate da identidade mesmo. Quem nós somos, qual é a nossa história, a partir desses contos de Machado de Assis. E aqui eu até trouxe um pouquinho, aqui eu falo um pouco dos clássicos brasileiros e essa identidade, né, que eu acabei de explicar um pouco. Tem essas frases que eu gosto muito de críticos literários, como o Ítalo Calvino e o Northrop Frye, né, até o Northrop Frye ele fala uma coisa interessante, que as construções da imaginação contam-nos mais sobre a vida humana que não poderíamos saber de nenhum outro jeito. Por isso é importante que, aí eu coloquei entre aspas brasileiros, porque na verdade ele é canadense, então esse trecho ele fala dos canadenses, mas aqui cabe perfeitamente os brasileiros, né? Por isso que é importante que os brasileiros prestem atenção à sua própria literatura, mesmo que o material importado seja mais maturado que o nosso. E aí isso vai de encontro com essa outra frase aqui, do Antônio Cândido, que é, comparada às grandes, aqui ele está falando das grandes literaturas, a nossa literatura é pobre e fraca. Isabel já quer falar aqui. E aí é uma frase que choca a gente, como assim, né? Comparada às grandes, a nossa é pobre e fraca. A gente tem Machado de Assis, Guimarães Rosa, José de Alencar, enfim, grandes nomes. Mas, de fato, se a gente parar para analisar toda a história do mundo, né, Shakespeare, Dante, Cervantes, o próprio Platão, Aristóteles, a gente ainda é muito novinho, ainda temos muito a crescer, assim, né, enquanto esses outros locais têm aí uma literatura milenar. A nossa literatura ela ainda é muito recente. Então, mas o Antônio Cândido, ele continua. Ele fala assim, mas é ela e não outra que nos exprime. E se não for amada, não revelará a sua mensagem. E se não a amarmos, ninguém o fará por nós. Então, aqui também vai de encontro com todo esse projeto que a gente criou com o Encontro Literário, que é amar a nossa literatura. E somente nós, brasileiros, podemos amar a nossa literatura da forma que ela deve ser amada e merece ser amada. Porque a nossa literatura, ela fala muito sobre nós. Então, aí já chega Machado de Assis trazendo esse Rio de Janeiro do século XIX, né, trazendo esses brasileiros de então, que quando a gente lê algum trecho, algum conto, algum romance mesmo, a gente se vê muito ali, é muito atual. Então, não é algo que parou no tempo. E está sempre dizendo mais alguma coisa, sempre dando mais informações. E aqui é um pouco também de um outro crítico, que ele fala que nós somos todos feitos do que outros seres humanos nos dão. Né? Primeiro os nossos pais, depois aqueles que nos cercam, né? E depois vem a literatura que abre ao infinito essa relação, né? Essa possibilidade de interação com os outros e nos enriquece infinitamente. E agora chegando um pouquinho na fase de Machado de Assis, vou falar brevemente, aqui são alguns pontos principais da vida de Machado. Ele nasceu no dia 21 de junho de 1839, ali no Morro do Livramento. Então, passou a sua infância naquela área ali da Gamboa, da Saúde, onde hoje também, ali na Prainha, que hoje é a Praça Mauá. Foi uma infância muito viva ali com essa parte do centro do Rio. E depois ele perdeu muito cedo a sua irmã mais nova, depois a sua mãe. Então aí um Machado criança já teve esse contato com a morte e que marcou profundamente os seus textos. Né? A gente tem aí um Machado muito verdadeiro ali, ele de fato se coloca a partir dos personagens e ele teve essa infância difícil, porque ele foi órfão, depois nasceu gago e epilético, além de ser mulato nesse período da escravidão. Então, teve também a aprendizado, ele era muito autodidata, ele aprendeu francês com o padeiro vizinho, que depois de morar ali na Gamboa, ele foi para São Cristóvão com o pai, aí foi quando o pai conheceu a Maria Inês, que foi a madrasta de Machado.
E ali em São Cristóvão, eles moravam quase que ao lado de uma padaria que tinha um francês. E esse francês ensinou Machado a sua língua, né? E Machado aprendeu de tal forma que foi um grande tradutor. Machado traduziu Os Trabalhadores do Mar, né, de Victor Hugo. Ele traduziu a peça, né, Os Barbeiros de Sevilha. Então, pra vocês terem uma noção de como que ele aprendeu o francês. Perfeitamente. E também existe uma tradição que ele foi coroinha na igreja de Nossa Senhora de Lampadosa. Ali ele conheceu Paula Brito, que era o livreiro que ficava na antiga Praça da Constituição. Hoje é a Praça Tiradentes. E eu digo assim que a Praça da Constituição, no caso a Praça Tiradentes, é o berço literário de Machado. Ali, na livraria de Paula Brito, que ficava na Praça da Constituição número 64, ele conheceu os grandes literatos. Ele conheceu José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, Manuel Antônio de Almeida, Gonçalves Dias, antes dele falecer. Enfim, grandes nomes que ajudaram muito Machado. E Machado tinha aí por volta dos seus 14 anos. E Paula Brito, ele abriu mesmo as portas para Machado, deixando ele ser aprendiz de tipógrafo. E disso, Manuel Antônio de Almeida, que na época era o presidente da imprensa nacional, levou Machado para ser tipógrafo na imprensa. Só que Machado ele era um péssimo tipógrafo ali. A própria Lúcia Miguel Pereira, que é uma das biógrafas de Machado de Assis, ela fala que ele não era bom no serviço, porque ele ficava lendo, ele se distraía. Então, Manuel Antônio de Almeida, vendo aquilo, falou assim, bom, então não dá para você ficar aqui na tipografia, você vai ter que ir para a redação. E aí leva ele para a parte de revisão e tudo mais. E aí Machado se fez. A partir daí, ele começou a escrever para diversos jornais, o Diário do Rio, o Jornal do Comércio, o próprio País, enfim, jornais da época. E ele vivia no centro do Rio. Aqui, para vocês verem, né, esses locais que fizeram parte da vida de Machado, como a Praça Tiradentes, que é esse berço mesmo da vida literária de Machado. Nesse tempo que ele trabalhou na tipografia do Paula Brito, ele publicou seu primeiro poema, que era o poema Ela, e isso ali em 1862, se eu não me engano. Foi o primeiro poema dele a ser publicado. E foi algo que revolucionou a sua vida, de fato. Aqui a igreja de Nossa Senhora de Lampadosa, né, como eu falei, existe essa tradição de que ele trabalhou como coroinha aí. Aqui o Real Gabinete também, presente na vida de Machado, em que ele gostava muito de frequentar, né, de ter esse contato com a literatura. Ele sempre foi um leitor assíduo, sempre buscou muito as letras. E as ruas do Rio, né? Como que Machado trouxe essas ruas para a sua vida. A partir desses locais que ele caminhava diariamente, ele criou diversas histórias. E essas histórias se eternizaram quando ele as colocou num papel. E é até interessante o poder do papel. Oi? Acho que no final vai ter as perguntas. Tudo bem. O poder do papel, quando a gente coloca ali um texto, mais ideias, aquilo ali fica eternizado no tempo. Até Ortega y Gasset ele fala, né, que as histórias, elas são... O que o livro ele é importante? O livro ele traz essas histórias eternizadas, porque elas estão presas ali no papel. Então, Machado, ao trazer essas ruas, criar histórias com essas ruas, ele as tornou imortais, por mais que muitas delas não existem mais. Assim, por exemplo, a Rua da Guarda Velha, hoje em dia ela é só um trechinho, mas o que ela já foi não existe mais, mas tem um conto que é da Cartomante, que ele usa essa rua. Outra rua que não existe mais, como um exemplo, a Rua das Mangueiras, que ficava na Lapa, ela de fato foi dizimada, mas ela está presente no conto também da Cartomante. Então, a gente tem ela eternizada aí no tempo. E o próprio João do Rio, ele fala, né, que a rua é um fator de vida das cidades, e a rua tem alma. E é uma coisa interessante que quando a gente caminha por essas ruas, a gente percebe que cada rua tem um jeitinho, cada rua tem uma vibe, né, podemos falar assim. A Rua do Ouvidor, ela é agitada, ela tem aquela questão boêmia, ela tem ainda uma sofisticação, que ela é a nossa antiga Rua da Moda. A gente tem a Rua 7 de Setembro também, com o VLT passando, agitada, ao mesmo tempo bucólica. A Rua da Carioca
totalmente bucólica ali, ainda com muitos sobrados fechados, mas reabrindo por conta da cervejaria, enfim. Cada rua tem a sua mensagem, a sua alma. Eu até trouxe aqui, que eu ia falar um pouco do conto da cartomante. Né? Algumas ruas que Machado fala, 2 minutos, são essas, né? A Rua da Guarda Velha, dos Barbonos, das Mangueiras, o Largo da Carioca e a Praia de Botafogo. São locais que ele eternizou nessa história. E no nosso projeto, a gente caminha também por essa rua do Machado, que é as ruas da Cartomante. A gente entra como um personagem a mais, revivendo as histórias ali da Rita, do Camilo, do Vilela, conhecendo as histórias reais e imaginárias, ou seja, a Rua da Guarda Velha era a rua em que a cartomante atendia. E a Rua da Guarda Velha hoje é a atual Avenida 13 de Maio, um trechinho dela, a rua que fica ao lado do Teatro Municipal. E nessa rua, ela tem ainda, por mais que seja um trechinho minúsculo que existiu nela, a gente ainda consegue reviver suas histórias. Ela é uma rua riquíssima na história. Ela já teve a imprensa nacional ali, o prédio, o teatro lírico, um circo, foi o primeiro circo do Brasil, ficava na Rua da Guarda Velha, a primeira cervejaria do Brasil ficava na Rua da Guarda Velha, e hoje em dia a gente só conhece estudando, mas também por conta de Machado. E essa é a proposta, assim, que a gente tem ao levar as pessoas por essas ruas. É conhecer a nossa história por meio da literatura e principalmente por meio desses olhos de Machado de Assis, que ele trouxe ali o cotidiano mesmo. E uma coisa interessante que ele se baseava nas suas histórias a partir de jornais, a partir até da própria observação. Ele gostava muito de observar a vida das pessoas, o caminhar, as pessoas conversando, e a partir daí ele criava histórias. Por isso que a obra de Machado de Assis, a gente consegue trazer muito do carioca, do brasileiro principalmente, e a gente se reconecta, a gente se conecta mesmo com a nossa história por meio da literatura. Então essa é a proposta que eu faço com o meu trabalho, né, com a agência Rio Clássica, que a gente traz muita cultura e o turismo, é um turismo cultural mesmo, histórico, e Machado de Assis é a nossa pupila, né, a nossa grande estrela desses nossos eventos. Bom, acho que já foi, né? Obrigada. Obrigada. Só vou repassar aqui que as perguntas a gente vai fazer no final das apresentações, aí está aberto para todos fazerem suas falas e suas perguntas, tá bom? Eu passo a palavra para a professora Cláudia Garcia Dias. Boa tarde a todas e a todos. Eu tenho um nome enorme aí que foi anunciado, mas, na verdade, eu assino livros, trabalhos como Cláudia Mesquita. Eu vou apresentar aqui uma breve, né, introdução ao Rio de Janeiro de Sérgio Porto e Stanislau Ponte Preta. Sérgio Porto é um cronista carioca, e o Sérgio Porto é seu heterônimo, na verdade, tá? Eu fiz minha tese de doutorado aqui na UFRJ, e uma das hipóteses que eu levantei na tese era de que o Sérgio Porto, o Stanislau Ponte Preta, não é um pseudônimo do Sérgio Porto, mas sim o seu heterônimo. E para provar isso, eu teria que fazer uma distinção da obra literária de cada um. Tá? Isso foi feito ao longo da pesquisa, que eu vou apresentar brevemente aqui para vocês. Tá? Eu acho muito interessante o trabalho que foi apresentado sobre Machado de Assis, porque cada autor, cada cronista tem o seu território cultural, né? Tem o seu espaço, as suas ruas. Né?
E a rua do Sérgio Porto, as ruas do Sérgio Porto, a territorialidade cultural do Sérgio Porto se distingue do seu heterônimo Stanislau Ponte Preta. E acontece, né, num movimento urbano da cidade que vai em direção à Zona Sul, tá bom? Então, o Sérgio Porto, ele nasceu no bairro carioca de Copacabana, em 11 de janeiro de 1923. Sérgio e Copacabana cresceram praticamente juntos e um ajudou a moldar a personalidade do outro. A inauguração do Copacabana Palace, também em 1923, pode ser tomada como um marco inaugural do nascimento cultural do bairro, em torno do qual a princesinha do mar, entre aspas, se formou. Menino de praia, jogador de peladas, foi companheiro de Sandro Moreira, Heleno de Freitas e também frequentador da biblioteca do cronista Álvaro Moreira, pai de Sandro, seu vizinho. O Álvaro Moreira foi um grande cronista simbolista dos anos 30, que morava também na Xavier da Silveira, era pai dos amigos do Sérgio Porto, e foi graças a essa convivência com Álvaro Moreira, Sérgio Porto tomou contato com os grandes clássicos da literatura mundial e também brasileira. O Sérgio Porto também tem uma relação muito interessante com o bairro de Copacabana. Além dele ter vivido a sua infância, a mocidade, foi no bairro de Copacabana que ele criou um novo gênero de fazer crônica, que era o cronista da noite. Ele e Antônio Maria. Antônio Maria também era um cronista, né, que se notabilizou por esse gênero, que eram os cronistas que saíam pelos bares e boates do bairro, isso nos anos 50, 60, fazendo a crônica da noite e publicando nos jornais. É bom lembrar também esse vínculo íntimo e indissociável da crônica com a imprensa. A crônica moderna nasce da imprensa, né, e se cria na imprensa, tendo seu auge nos anos 50 e 60, particularmente. Eu vou passar aqui algumas imagens da Copacabana do tempo do Sérgio Porto. Como é que eu faço aqui, André? Tá. Então, o Sérgio Porto foi um cronista de Copacabana. Aqui cortou um pouquinho, mas o Joel Silveira, também um grande cronista, um jornalista, ele escreve sobre Sérgio Porto no Diário de Notícias de 67. Carioca 100%, ou melhor, copacabanense de nascimento e de removível residência. Por que ele fala em removível residência? Porque ele é um caso raro de um escritor que nasceu na rua Miguel Lemos e morreu nessa mesma rua, numa casa paterna, que foi demolida para dar lugar a um edifício de apartamentos, já no final dos anos 40. E sobre essa demolição da casa paterna, ele escreve um livro, ainda como Sérgio Porto, que é um livro que é um clássico, eu acho, né, nesse período, que é chamada Casa Demolida, que pode ser entendido também como uma metáfora para a demolição que esse bairro sofreu nos anos 40 com a especulação imobiliária, né? Porque os cronistas se dividiam um pouco nesse momento em relação ao impacto do progresso, o impacto negativo do progresso. Tinha alguns que idealizavam esse progresso, tinha outros que sentiam esse progresso de uma forma demolidora, como ele e o próprio Rubem Braga, que nessa mesma época escreve a crônica, né, Ai de Ti, Copacabana, né, que ele faz uma descrição bem dantesca do que o bairro estava se tornando. Então, o Joel Silveira fala, carioca 100%, ou melhor, copacabanense, de nascimento e de removível residência. Sérgio, talvez com mais exatidão e mais segurança que João do Rio em sua época, a alma e o que seria ser carioca, cidadão tão peculiar em suas paixões, de um estilo todo especial de viver e de encarar a vida, aceitando-a não como ela é, mas como ela deveria ser. Bom, deixa eu passar aqui, né? Do lado, né? Bom, aqui é uma foto da infância do Sérgio Porto, entre os seus primos, numa casa bem típica de Copacabana, lá dos anos 20, que era esse tipo normando, assim, possivelmente até a casa demolida da infância dele. Aqui é uma foto, uma imagem do fotógrafo Augusto Malta, da Copacabana dos anos 20, para vocês verem que paraíso, né, era nessa época da infância do Sérgio Porto.
Depois também uma foto clássica das famosas ressacas de Copacabana, também tirada em 1921, ele nasce em 23, pelo Augusto Malta. Depois é muito interessante que eu encontrei essa foto, que é justamente da Rua Leopoldo Miguel, de 1923, que foi o ano que ele nasceu. E possivelmente uma dessas casas seria a casa dele, a casa demolida. Depois é uma foto clássica também do Malta, da juventude na praia, né? Aqui nós já temos alguns palacetes aqui em Copacabana, também nos anos 20. Aqui é a Rua Barata Ribeiro, também nos anos 20. Aqui já se começa, já tem assim os fundos do Copacabana Palace, já tem alguns prédios, né, que eles chamavam de arranha-céus. Aqui também uma foto da praia de Copacabana, um salva-vidas. E aqui uma foto clássica, essa de 43, do time de futebol chamado Lá Vai Bola, do qual o Sérgio Porto participava. E aqui vocês veem o Sandro Moreira, o João Saldanha, o Heleno de Freitas. E Copacabana já nos anos 40, quase toda tomada pelos chamados arranha-céus. Aqui também já uma foto dos anos 40. E aqui o casamento do Sérgio Porto na praia de Copacabana, uma foto. Ele casou naquela igreja Nossa Senhora do Rosário, ali no Leme. Essa crônica dele, assinada como Sérgio Porto, quer dizer, um livro de crônicas, A Casa Demolida, ela destaca uma característica muito importante da crônica, que é o caráter autobiográfico. Então, eu vou ler um trechinho aqui dessa crônica da Casa Demolida. Hoje, quem me vê não diz que eu já morei numa casa onde as cotovias faziam ninho. Deus não me deixa mentir. No telhado da varanda, durante anos e anos, elas se hospedavam, para alegria nossa e inveja dos outros garotos da redondeza. Quando pela primeira vez falou-se em demolir a casa para construir o prédio, feio que lá está até hoje, meu primeiro pensamento foi para os ninhos de cotovias. Vejam só o menino puro, o mundo perdeu. O Sérgio Porto tem um estilo bem diferente do Stanislau, como vocês vão ver. Ele tinha como inspiração o Rubem Braga, o lirismo do Rubem Braga. E ele, na verdade, cria o personagem que se transforma no seu heterônimo, Sérgio Porto, para se tornar um escritor sério, um Hemingway, como ele dizia, né? Aqui também a apresentação do Jorge Amado, do livro A Casa Demolida na Academia Brasileira de Letras. Eu acho que certamente o Jorge Amado estava fazendo a propaganda do Sérgio Porto para se tornar um acadêmico, caso ele não tivesse morrido tão cedo, aos 46 anos, em 1968, pouquinho antes do AI-5. Depois de Lima Barreto, não tivemos escritor carioca tão representativo, ao mesmo tempo tão fiel à sua gente. Ele é hoje o verdadeiro continuador da literatura do Rio, aquela que vem de Manuel Antônio de Almeida, de Machado de Assis. O universo das crônicas de Sérgio Porto é, em geral, a recriação do mundo perdido, da infância de súbito reencontrado. O chão de um menino carioca, a casa e a família, o futebol na praia, os amigos das ruas de Copacabana. Jorge Amado, texto de apresentação de A Casa Demolida, Academia Brasileira de Letras. Bom, eu vou falar um pouquinho de como nasceu o escritor Sérgio Porto. O Sérgio Porto, ele começa a escrever no Diário do Povo, do Barão de Tararé. Ele escreveu como crítica de cinema, lá nos anos 40, começo dos anos 40. Depois, no Diário Carioca, ele cria o personagem Stanislau Ponte Preta como uma blague aos colunistas sociais. Ele foi convidado para escrever coluna social e ele fala, olha, eu só vou escrever coluna social se eu puder ter um pseudônimo. E ele cria o personagem Stanislau Ponte Preta, inspirado no Serafim Ponte Grande, de Oswald de Andrade, de quem ele era um leitor assíduo. Então, existe aí o humor do Stanislau Ponte Preta, um parentesco com o modernismo também. Mas foi no Última Hora que o jornal icônico do Samuel Weiner, onde Stanislau Ponte Preta ficou por mais tempo, ficou 13 anos. E foi lá que ele criou a sua família Ponte Preta. Aqui tem fotos dele escrevendo. Aqui também a grande proximidade dele com a boemia carioca. Aqui nós vemos uma foto do Haroldo Barbosa, o Lúcio Rangel, Cartola e Fernando Lobo. Tem uma passagem muito interessante também
na história do Sérgio Porto com o Cartola, porque ele que redescobre o Cartola lavando carros numa rua da Zona Sul e reintroduz o Cartola lá no final dos anos 40, início dos anos 50, na vida cultural carioca. Aqui é uma montagem, né, de uma possível... Aqui ele dançando com a mulher no Golden Room do Copacabana Palace, e nós já temos aqui uma imagem das famosas certinhas do Lalau, né, que ele cria também como blog a uma publicação que se fazia anualmente na coluna social do Jacinto de Tormes, que se falava das mulheres mais bem vestidas do ano. E aí, como gozação também do Stanislau, ele cria as mais bem despidas do ano, né? Que era uma seleção de vedetes de corpo violão, chamadas certinhas, que ele inaugura, né, na última hora. Então, ele diz o seguinte: quem primeiro fez a lista de mulher foi o coleguinha jornalista Jacinto de Tormes. No ano de 1954, publicou numa revista uma lista de mulheres mais bem vestidas do ano. E eu, que trabalhava na mesma revista, era uma revista Manchete, escrevendo sobre um assunto mais bacaninha, isto é, escrevendo sobre o teatro rebolado, não quis ficar por baixo, inventei a lista das mulheres mais bem despidas do ano. Ele criou muitos neologismos, né? Inclusive teatro rebolado. Ele se referia ao teatro de revista como teatro rebolado. Aqui tem a lista das mais bem despidas, de 59, me parece, onde se inclui a Norma Bengel, a Iris Bruce e uma série de outras vedetes importantes da época. Bom, ele se torna um cronista muito conhecido e famoso, escrevendo como Stanislau Ponte Preta. E foi lançado nos anos 60 uma editora só para publicação de crônicas, que era a Editora Sabiá, criada pelo Fernando Sabino e o Rubem Braga. Então, ele publicava uma seleção de cronistas, né, que eram os mais conceituados da época, onde se incluía o próprio Rubem Braga, Carlinhos Oliveira, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Vinícius de Moraes e o próprio Sérgio Porto. Aqui é uma foto da cobertura do Rubem Braga em Ipanema, da famosa cobertura do Rubem Braga em Ipanema, que já se avizinha, aqui vizinha ao Morro do Cantagalo. Bom, mas o grande sucesso mesmo, como Stanislau Ponte Preta, foi o lançamento do Festival de Besteiras que Assola o País, lançado pós-64, com uma crítica contundente ao que se instalou de absurdos, ridículos, né, instaurado pelo governo militar, pela ditadura militar. E aí ele lança os Febiapás, Festival de Besteiras que Assola o País, tendo Jaguar como seu cartunista oficial, como ilustrador oficial dos seus livros, né? Aqui tem exemplos, e foi um sucesso de venda, ele vendeu milhares de livros e tudo. Vou te dar um exemplo aqui do que era o Febiapá. Secretário de Segurança de Minas Gerais, Coronel Joaquim Gonçalves. Os jornalistas deveriam apanhar da polícia, não só durante a passeata, mas antes também. Eles são incapazes de reconhecer o valor da polícia. Os fotógrafos, por exemplo, nunca fotografam os estudantes batendo no policial. Isso é uma das besteiras que realmente saía no jornal e por aí vai. Foi dito aqui, né, que o Machado de Assis também se inspirava na imprensa. A imprensa retroalimentava os cronistas, né? Eles publicavam na imprensa e liam as notícias da imprensa que era objeto de suas crônicas. Aqui outra foto, e tem o Chico Buarque como mascote aqui uma noite de autógrafos. Ele também escreveu para shows, tem aqui Iracy de Almeida e o Billy Blanco. Aqui ele na foto dele na Casa Demolida, que virou um prédio, ele pequenininho. Agora, eu não vou ter muito tempo para falar do Stanislau da Boca do Mato, né, que foi uma questão que me intrigou no doutorado também. Por que o Sérgio Porto, um cronista de Copacabana, vai instalar sua família Ponte Preta, Tia Zulmira, Primo Altamirando, Rosamundo e seus personagens justamente num lugar tão distante do seu local de origem, que é a Boca do Mato. Então, são poucas as informações que a gente tinha da Boca do Mato. Essa é uma foto, esse é o bonde da Boca do Mato. Aqui, ilustrações da família Ponte Preta. E aqui algumas gravuras, ilustrações do Jaguar. Tia Zulmira, que foi a matriarca do clã e o tipo de um alter ego do Stanislau Ponte Preta.
e que foi lançado também um livro, né? As Máximas de Tia Zulmira. Exemplo, polícia tem essa desvantagem, de vez em quando o sujeito vai preso em nome da liberdade. Política tem essa desvantagem, de vez em quando o sujeito vai preso em nome da liberdade. Aqui as ilustrações também do Jaguar, né, das Máximas de Tia Zulmira. Malandro prevenido dorme de botina. Aqui, o diabo não frequentou os inferninhos de Copacabana com medo de ficar desmoralizado. E por aí vai. No final da sua história, né, numa do prefácio de um dos livros da Tia Zulmira, o Sérgio Porto prefacia o seu heterônimo, Stanislau. Eu acho muito interessante que no final da sua trajetória ele se incompatibiliza com o seu heterônimo. Ele diz assim: Stanislau Ponte Preta foi criado junto comigo e praticamente é meu irmão de criação. Moramos na mesma casa, tivemos a mesma infância e muitas vezes comemos do mesmo prato. Hoje, no entanto, embora vivendo ambos do jornalismo, já não somos tão ligados. O leitor há de, por força, compreender o quanto é comprometedora para um jornalista modesto e que tem esperanças de ser levado a sério a companhia constante de um amigo tão atrabiliário. Sérgio Porto. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, professora. Eu passo a palavra agora para a professora Amanda Danelli. Boa tarde. Bom, queria, antes de qualquer coisa, agradecer o convite da Andréia para estar aqui hoje, né? É uma alegria poder estar aqui, falando de João do Rio, e compondo essa mesa com a Andréia, com a Cláudia, né? Também com a Fernanda, que eu já conhecia aqui das redes sociais. Depois eu queria pedir desculpas a vocês, porque de ontem para hoje me bateu uma gripe pesada, então eu estou com a voz meio ruim, espirrando, enfim, essa voz anasalada não é a minha voz. E aí, em função disso, né, do pouco tempo, eu organizei uma espécie de texto, não é exatamente um texto, mas um guia, né, para eu não me perder e aproveitar bem o tempo, assim. Eu estou intitulando essa minha fala assim, de uma forma bem genérica, chamada João do Rio, a cidade cronista, e eu revisitei um pouco esse tema, ensaiando alguns passos, né? Então, eu vou falar a partir de 3 movimentos, digamos assim, e o último movimento é, sem dúvida nenhuma, o mais importante deles, só que eu acho que a gente precisa lê-lo um pouco como um quebra-cabeças. Obrigada. Então, os 2 primeiros, embora não sejam os mais importantes, são fundamentais para a gente chegar lá no terceiro passo. Bom, João do Rio, cronista, e a cidade do Rio de Janeiro. O tempo de vida produtivo do João do Rio como cronista coincidiu com quase a totalidade de um período que deve ser lido como um extenso momento de reformas da cidade, todo ele em acordo com o mesmo paradigma. João do Rio se tornou mais conhecido a partir da publicação das Religiões do Rio e seguiu produzindo até o ano de seu falecimento em 21. A série que deu origem ao livro, né, que foi publicado em 1904, ela saiu na Gazeta de Notícias entre esses primeiros aninhos ali do século XX, né, até 1903. Nesse mesmo período em que João do Rio publicou crônicas, contos, peças de teatro, romances, proferiu conferências, foi editor de jornais, lançou uma sorte de obras, a cidade passou por reformas que, em larga escala, correspondiam a diagnósticos e prognósticos de desenvolvimento e embelezamento da cidade, postos em cena desde os anos 1870, quando da Comissão de Melhoramentos. Então, o que eu estou tentando dizer é que esse período, né, de mais ou menos 2 décadas, em que o João do Rio mais produz, né, e produz largamente sobre a cidade do Rio de Janeiro, coincide com o momento de reformas da cidade do Rio de Janeiro. A gente costuma falar nas reformas de Pereira Passos, mas elas acabam ali em 1906, né? E a gente segue uma série de reformas até 1922, que tem mais ou menos a mesma cara, que está correspondendo mais ou menos ao mesmo paradigma que esse paradigma que é trazido lá do final do século XIX. Bom, quem é que participou da Comissão de Melhoramentos, né? Essa lá da década de 70 no 19? Engenheiros como Jerônimo Rodrigues Moraes Jardim,
Marcelino Ramos, que foi um dos fundadores do Clube de Engenharia e também quem dirigiu as obras da Estrada de Ferro do Corcovado. E essa comissão de melhoramentos foi presidida por Francisco Pereira Passos, que era quem tinha recebido a concessão para a construção dessa estrada de ferro do imperador, né? Coube justo a Pereira Passos, com o apoio direto do governo federal, tirar do papel esse plano entre 1903 e 1906. Eu digo parte, né, desse plano porque a outra parte seguiu orientando, dando norte a várias outras gestões da prefeitura da cidade capital. E alguns desses prefeitos eram engenheiros, vinculados ao clube de engenharia ou não, e que também desenvolveram atividades como empresários articulados, sobretudo, ao ramo imobiliário e das construtoras, empreiteiras, etc. e tal. O próprio Francisco Marcelino de Souza Guiar, né, que veio logo depois de Pereira Passos, Paulo de Fronten e o Carlos Sampaio, né. O Francisco Bicalho não chegou a ser prefeito, né, mas é importante a gente citá-lo porque ele segue diretor da Comissão Fiscal Administrativa das Obras do Porto até 1911. Né. Frequentemente, o João do Rio é tomado como cronista das reformas levadas a cabo por Rodrigues Alves e Pereira Passos. Mas o que eu estou tentando dizer, então, é que a sua vida produtiva coincide com esse período mais largo, pós-1906 também, onde se observou a continuação de uma sequência de ações de ampliação, remodelação e embelezamento da cidade, em consonância com um projeto estabelecido entre 1902 e 1906, e que era herdeiro, né, desse diagnóstico que remontava ao século XIX. Inclusive, esse prédio onde a gente está, né, ele nos fala sobre essa tradição, porque ele é um marco dessas construções estabelecidas na cidade, né, no bojo de 1922. Esse momentinho final, né? Bom, qual era, então, a função dessas reformas? Aí aqui o nosso segundo movimento, né? Desde os primeiros anos republicanos, a imagem das cidades brasileiras que se apresentava ao estrangeiro, especialmente da então capital, da cidade capital, figurou como um tema relevante, tornando-se uma questão central para o presidente Rodrigues Alves, que não poupou esforços em afastar o caráter de cidade e corte colonial do Rio de Janeiro, a fim de que a sua atualização estética contribuísse para validar a participação do país no concerto das ditas nações modernas. A sua preocupação política e econômica com o progresso material da capital e, por conseguinte, do próprio país, resultou na execução de reformas realizadas em parceria, Executivo Nacional, Prefeitura da cidade, visando, em primeiro lugar, tornar o Porto do Rio suficientemente seguro e bem articulado com as diferentes regiões da cidade, a fim de possibilitar a expansão de negócios. Mas, além do progresso material propriamente dito, cabia à cidade capital o exercício de uma espécie de dupla porta, né? O Omar Orlov de Matos já está mencionando essa dupla porta lá no tempo Saquarema, né? Enfim, e outros intelectuais já mencionam essa dimensão de dupla porta, né? Que muitas capitais têm. Essa porta ela se abria tanto para o exterior, né? Provando para o mundo civilizado que o Rio e, por extensão, o Brasil era uma cidade moderna à altura das demais, mas ela também se abria para dentro, servindo como espelho ou como farol para as demais cidades brasileiras que deveriam aprender a se civilizar por meio da lição que o Rio dava. Aqui eu aproveito para abrir um parêntese e comentar sobre um tema que tem me encantado nos últimos anos. Se hoje a imagem turística do Rio é de uma cidade de sol e mar, né, de um balneário cosmopolita, a gente deve ficar atento para o fato de que nem sempre foi assim. Essa imagem se construiu ao longo do século XX, junto da expansão aburguesada e elitizada da cidade para bairros atlânticos como a Copacabana de Sérgio Porto. Nas primeiras décadas do século XX, a imagem turística do Rio era, ou deveria ser, tal qual a imagem de Paris ou Londres. A de uma cidade civilizada, plena de parques, passeios públicos, praças, monumentos, belíssima arquitetura e bem servidas de lazeres como teatro, cinema, cafés, confeitarias. Bom,
vamos lá para o último movimento, né? Qual, então, é a função dos cronistas nesse momento? Esse momento, que desde o século XIX é de profunda sensação de aceleração, em que o cronótopo da história se define a partir de um presente, em que se expressam conflitos entre essas dimensões das experiências e das expectativas, né, de um passado e de um futuro, se configura, portanto, como um momento fugaz, fugidio, vertiginoso, no qual ainda se soma a experiência da crise da civilização. Crise essa que fica escancarada no início do século XX, com as guerras mundiais, mas que já era tema de discussão desde o século XIX. Né? A vulgarização da crônica como gênero e como marcador de uma época tem profunda relação com o que a gente acabou de anunciar, justo porque continha os elementos necessários para melhor representar o tempo, associando-se ainda aos avanços técnicos que rapidamente transformaram a circulação de periódicos, né, revistas, jornais. Os cronistas mais célebres que produziram nesse momento do Rio de Janeiro, né, essas 2 primeiras décadas, além do desafio, né, de a cada dia contribuir, os cronistas mais célebres que produziram nesse momento do Rio, né, além do João do Rio, a gente pode citar 2 aqui, mas tantos outros, né, eu citaria o Olavo Bilac e o Lima Barreto, eles tinham, portanto, esse desafio de a cada dia contribuir para que se produzisse uma inteligibilidade frente às transformações que estavam em curso. No entanto, é valioso que se diga que, quando a gente está falando de processos de modernização nas cidades latino-americanas, a gente não pode perder de vista o papel central que os intelectuais tiveram. E aqui, eu estou pensando nos intelectuais lato sensu, eu estou pensando nos burocratas, nos cientistas, nos literatos, que, ao tematizar as cidades, né, como suas grandes e principais questões de interesse, afetavam essa cidade, e afetavam diretamente. Né? Então, ao tematizar a cidade, o João do Rio interpreta e forja a cidade simultaneamente. Esse meu olhar para a obra de João do Rio se alinha com que alguns historiadores, como Angel Rama, Zé Luiz Romero, Adriano Gorelick, vêm sinalizando a respeito das cidades latino-americanas. Né? Trata-se de abre aspas aqui, eu estou citando o Gorelick em especial, um universo de representações que não só tem a cidade como tema, mas que produzem a cidade. Num duplo sentido, é produzido pela cidade e que a produz. O estudo cultural da cidade latino-americana poderia se definir nessa direção como um estudo atento ao modo como a cidade e as suas representações se produzem mutuamente. Eu vou tentar deslindar isso daqui um pouquinho mais. Né? Se a gente puder colocar mais um caroço nesse angu, eu acrescentaria o seguinte. Né? Quanto há de cidade real e de cidade ideal nas crônicas de João do Rio? O modo como ele traduziu a cidade nas suas crônicas se deu a partir de uma experiência urbana precisamente na cidade. Cidade que, para ele, era misto de objeto e sujeito. Experiência que não era apenas material, relativa à vida objetiva, mas que derivava de uma reflexão constante sobre o lugar que contribuiu para que ele se tornasse quem ele era. Chegando às questões que ele chegou. Então, ele escreve sobre uma cidade, tendo sido, antes mesmo, transformado por essa cidade e sabendo que, a partir do momento que ele escrevesse, ele também poderia impactar na transformação dessa cidade. Né? Esses lugares, né, que formam esse intelectual e que ele contribuiu para transformar, quando não na sua carne, embora isso fosse possível, nas representações por meio da letra, né, da literatura. Para esses intelectuais, como João do Rio, a cidade era necessariamente vista como uma arena que colocava em questão a tensão entre a vontade projetiva e a existência real desses espaços. Né? Mais que isso, seguindo a premissa que marcou as contribuições historiográficas de Angel Rama, né, em Cidade Letrada, não existiriam intelectuais se não existissem cidades, e vice-versa. É nesse sentido que afirmamos, abre aspas aqui, mais uma vez eu estou citando o Gorelick, né? Na América, a modernidade foi um caminho para se chegar à modernização, não a sua consequência.
A modernidade se impôs como parte de uma política deliberada para conduzir a modernização, e nessa política a cidade foi um objeto privilegiado. Então, aqui eu vou tentar ligar as duas pontas dessa conversa, né? O primeiro movimento e o segundo movimento. A cidade ela foi, então, um objeto privilegiado de intelectuais. E aqui a gente pode pensar, que intelectuais são esses? Engenheiros e literatos, né? Esses prefeitos e esses homens da literatura, cabendo a eles traduzir e conduzi-la rumo à modernização. Em alguns momentos, esses olhares sobre a cidade concorreram em harmonia. E aí a gente pode pensar o paralelo Pereira Passos e Olavo Bilac. Em outros momentos, as diferenças entre esses projetos gritavam e expressavam tensões. João do Rio, nessas 2 primeiras décadas do século XX, foi o cronista que, na minha humilde opinião, mais bem expressou essas tensões, elas mesmas constitutivas da modernidade que ele ajudava a forjar. Porque era múltiplo, porque pôde apreender a alma das ruas e dos salões, da população, do jet set. Essa mobilidade de repórter que ele tinha, né, dava a ele a liberdade para circular por todos os lugares e de observar como as relações entre as pessoas se estabeleciam e como elas participavam de um movimento dinâmico que afetava e era afetado pelos projetos públicos. O cronista, à semelhança do fotógrafo, e aqui eu estou citando o próprio João do Rio, é o tirano, o agente da vaidade. Quando o homem se ergue em fotógrafo, a sociedade prostra-se. A crônica clicava um instantâneo desse espetáculo mundano, embebido pela delícia das ilusões. Revelava os paradoxos de uma sociedade em crise, porque a sua aparência não refletia o que ia por dentro, não se observava a si própria. Esse indivíduo de hábitos civilizados é um sujeito cindido no espaço do próprio corpo e na sua relação com o mundo, porque não consegue incorporar o que aparecia e não conseguia elaborar criticamente suas faltas íntimas. Numa cidade em transformação, o cronista adquiriu a relevância de quem narra a história do presente. A sua escrita é dobradiça, porque promove o encontro entre elementos antigos e modernos numa espécie de entrelugar. E é dessa forma que João do Rio se habilitava a elaborar a crítica da tensão moderna, relativa tanto à passagem do tempo, como à reformulação dessa subjetividade. A maneira como ele trabalhou essas questões, ela em si foi capaz de preservar a tensão, o que fez da sua literatura a expressão máxima da modernidade carioca. Obrigada, gente. Agora eu vou passar a palavra para Andréia Queiroz. Deixa eu botar meu cronômetro, porque... Bom, vou agradecer a mesa, né, porque antes de eu começar minha fala propriamente dita, eu tenho que deixar registrado que isso aqui é um encontro da travessia do que é os reencontros na história. Amanda é minha amiga de graduação. Na verdade, ela foi minha caloura, né? Eu lembro do dia que ela me conheceu apresentando uma parte desse trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês, que acompanhou minha vida acadêmica, né? Desde a graduação, no mestrado eu estudei o Pasquim, no doutorado eu pesquisei o Milor Fernandes. E eu lembro do dia que você me encontrou e falou assim, nossa, gostei tanto do seu tema. E aí, também no encontro acadêmico, eu conheci Claudinha, que dividiu comigo minha primeira fonte oral. Me levou, né, na humildade para eu entrevistar o Jaguar. E falou assim, eu vou entrevistar o Jaguar hoje, você quer ir comigo? Eu falei, é claro! E ele não dava mais entrevistas sobre o Pasquim. Então, eu forjei que eu estava indo com interesse em falar sobre o Sérgio Porto. Mas aí, depois, nos meandros, eu fui perguntando sobre o Pasquim. Enfim... E a Cláudia foi minha banca de qualificação, minha banca de defesa de doutorado. E quem me deu a carta de recomendação para a Marieta me aceitar como orientanda. Enfim, então aqui é uma troca. E as meninas que chegaram, Fernanda mais recentemente, e Josi, né, que na última Ampu trocamos muito, né? E que também pesquisa, está entrando aí nesse caminho de pensar os intelectuais nesse processo.
Enfim, falar sobre o Milor Fernandes é falar também um pouco dessa trajetória, né, que todas aqui perpassaram, de pensar a crônica como, né, um espelho dessa cidade em transformação. E aí eu vou pegar um pouco, né, do último gancho que a Cláudia deixou aqui para falar do Sérgio Porto e de uma fala da Amanda, dessa cidade em transformação, que é uma contínua transformação, e o Milor vai traduzir exatamente de uma passagem dele, e que vai pensar essa modernidade carioca, e ele reflete muito bem na sua expressividade essa transformação, dessa boemia literária que caminha do centro em direção à Zona Sul, mas ele mesmo, né, tendo nascido na Zona Norte. E pouco fala dessa Zona Norte. Ele, mais velho, ele faz a autobiografia de mim mesma, a crônica, né, também como um retrato autobiográfico. Ele fala muito desse lugar da sua infância, né, da infância no Meier. Mas o Milor, obviamente, e aí por isso é tão importante para mim, ele é nascido em Vila Isabel. E a família dele tem uma relação direta com Noel Rosa. E logo depois ele fica órfão muito cedo e ele vai, né, morar no Meier. E ali no Meier, né, com 7 anos, ele é redistribuído, né, entre os familiares, ele e os irmãos, e passa uma vida inteira, né, nesse sentido de sempre ter como base a perda, sempre na espera e na expectativa de que vai perder algo. Por conta dessa sua formação, né, desde muito pequeno, sempre na ausência de alguma coisa ou de alguém, isso faz com que represente em sua expressividade, em suas produções, não só a criticidade, mas esse olhar, muitas vezes, que tem humor, a ironia, mas muito severo sobre o mundo. Ele mesmo, né, tendo nascido em agosto de 23, ele só é oficializado em maio de 24, como era muito comum, né, naquele contexto. E nascendo como Milton Fernandes, né, e por conta de um detalhe do escrivão, quando ele se torna, né, já consagrado, ainda sem ser consagrado, mas um jovem ainda contínuo, né, nas redações de jornais, ele adota o termo, né, Milor Fernandes, como de fato é a sua identidade, e ele esquece o menino Milton, que fica ali, né, esquecido nesse Meier que ele traduz em suas crônicas como um lugar provinciano. Inclusive, no meu trabalho, eu faço um contraponto, que essa memória idílica, né, de uma província que ele tem do Meier, nada corresponde ao Meier cosmopolita desse início do século XX, em que a gente tem toda essa modernidade também nesse espaço, que é pouco estudado, não só na academia, inclusive, né, relatado por esses cronistas, que é um lugar, né, eu faço até um levantamento, né, quantas confeitarias existiam, quantos cafés literários, a gente possui alguns teatros no Meier, nesse contexto de nascimento, né, do Milor Fernandes. Então, a percepção que ele tem desse Meier, da sua infância, também está relegada a essa ideia do desapego que ele tem da própria família, que, né, nesse contexto, ele sempre percebe como que é o abandona. Bom, aqui uma foto, né, dele pequeno, e quando ele começa a estudar no Liceu de Artes e Ofícios. Ele narra, né, em algumas de suas crônicas, como era a maratona dele, ainda morando, né, no subúrbio carioca e se deslocando, né, de trem até o centro da cidade. Lembrando que Milor, ele tem a primeira premiação dele aos 10 anos de idade. Ele faz um desenho e um dos tios que já trabalhava, né, na imprensa, ali como um faz-tudo dentro da imprensa, da redação de jornal, acredita no desenho do sobrinho e leva, né, e ele ganha uma premiação aos 10 anos de idade, não está aqui nessa imagem. E a partir dali, ele consegue um trabalho de contínuo, né, que hoje seria um faz-tudo, né, um menor aprendiz, muito menor mesmo, porque ele tinha apenas 10 anos de idade. E, a partir desse momento, como não há ainda um processo de profissionalização dentro da imprensa,
ele aprende o labor diário das redações no fazer e no ofício, no momento em que a imprensa está muito voltada ainda para essa questão da literatura, né? O ofício da imprensa está muito próximo a esse olhar, né, não informacional, como vai ser pós-modernização da imprensa, pós-década de 50 do século XX. Então, esse primeiro momento, ele está aprendendo a lidar com as questões da cidade no ofício diário do jornal, sempre uma formação técnica, porque ainda não tinha propriamente, né, uma faculdade de jornalismo, mas ele, ao mesmo tempo, ele está lidando com todos esses grandes literatos ali dentro, e ele aprende o que é falar sobre a cidade, sobre a política, sobre as relações de poder no cotidiano da imprensa com aqueles, ele se espelha naqueles e faz esse aprendizado com os seus pares. Seus pares não, porque ainda não são seus pares, mas ele olha, né, e se espelha. Pela ausência, né, a família dele é a família da redação. Bom, eu vou ter que, né, para correr um pouquinho, para poder apresentar esse cenário dele, né, de 100 anos de Milor Fernandes, né, de certa forma, que fez, né, em 2023, para poder caber nesses 15 minutos. Eu vou falar um pouquinho dessa trajetória. Então, do momento em que ele começa a estudar no Liceu de Artes e Ofícios, ele já está trabalhando na imprensa, aí sim como repórter e como jornalista. A carteira dele já havia sido assinada ainda adolescente. E, nesse momento, ele começa a perceber que ele não podia mais morar tão longe das redações de jornal. E ele ganha uma fama já no Cruzeiro. É no Cruzeiro que ele também passa a ser oficialmente um Milor Fernandes. E ele faz esse caminho da boemia da cidade. Assim como Cláudia também apresenta, né, e aqui me apropriei de um dos termos que ela também utiliza, né, que é essa cultura do carioquismo, que vai seguir o caminho da transformação da cidade do centro para a zona sul, a partir dessa lógica da boemia da cidade. E ele também, né, quando ele faz esse caminho junto com os seus, ali agora já como seus pares, sendo um dos mais jovens dentro da redação, ele decide que, a partir dali, ele não precisaria ter uma profissionalização formal, acadêmica, e ele começa a se posicionar, inclusive, contra todos esses meios, desses ritos oficiais, inclusive, né, dos meios acadêmicos, dessas academias. Ele mesmo fala, se um dia falava, né, se um dia me indicasse para a Academia Brasileira de Letras, eu teria o prazer de recusar. Porque ele não acreditava nesses espaços. Ele acreditava, sim, nesse cotidiano do fazer, do se expressar ali, fazendo porque ele sempre teve, ele nunca, nessas relações oficiais de poder, ele sempre foi pego pela ausência, inclusive quando, né, e é uma das tensões que eu vou falar um pouquinho mais à frente, quando há censura em seus trabalhos. Aí é o momento, né, que até não foi tensionado aqui. Ele faz uma análise em seus trabalhos, desde o primeiro momento, ainda em momento democrático, quando ele está escrevendo, e ele começa a receber sanções em seus textos, porque ele vai falar tanto do cotidiano da cidade, mas também das relações de poder que estão no cotidiano da cidade. Obviamente, assim como todos que foram aqui apresentados, escreviam sobre o Rio de Janeiro, sobre a cidade, mas sobre a capital federal. E ele também recebe sanções em seu texto, e sanções vindo das editorias dentro dos meios de comunicação. E aqui eu apresento, né, e para falar um pouquinho mais à frente, ele é um cara não só contestador, né, nesse sentido, mas também porque ele vai apresentar nessa cultura do carioquismo um caminho em que ele faz um contraponto à ideia de que o intelectual não está na praia, o intelectual não está ali. Porque muitos do grupo dele dizem, o intelectual não vai à praia, o intelectual bebe e está no bar. Ele fala, o intelectual está na praia, está no bar e bebe e faz tudo o que ele quiser fazer.
inclusive dentro da imprensa. E aí ele começa a questionar, né, todo o status quo o tempo todo. Claro, né, que é apregoado a ele a ideia de ter inventado o frescobol, e eu faço uma análise, né, sobre isso, e na memória da cidade, até hoje é relembrado, até porque existe o painel dele em Copacabana, né, no metrô de Copacabana, como o inventor, né, do frescobol, e ele é um grande divulgador do frescobol. E ele mostra ali, né, nesse processo, ele faz esse caminho, né, como a Cláudia havia falado aqui, esse caminho de sair do centro da cidade em direção à Zona Sul. No momento, e aí esse ideal moderno, né, de industrialização do país e da relação, né, dos automóveis, é o primeiro bem de consumo, né, que ele se apropria no momento em que chega a receber o maior salário do cruzeiro naquele momento. A primeira coisa que ele faz é comprar, né, um belo apartamento em Copacabana e também um grande automóvel. Então, ele vai mostrando que esse crescimento também pessoal, atrelado a essa ideia da cultura do carioquismo, está ligado a essa posse. Ele mostra que ele, mesmo sem ter nessa base familiar, sem ter estudos, porque ele não vai ter, né, ele larga, ele não termina, né, o que hoje seria o ensino médio, e ele mostra que por outros meios, pela profissionalização que ele, né, está ali dentro da imprensa produzindo, ele essa ideia, né, que hoje a gente questiona bastante, que por mérito ele conseguiu chegar a esse caminho. Enfim. Tem muitas críticas, obviamente, nesse processo, que eu não vou poder aprofundar aqui. Aqui é a imagem, né, famosa, representada por Milor Fernandes, homenagem a ele, na verdade, né, o painel do frescobol, homenagem ao frescobol, esporte inventado no Brasil nos anos 50, neste exato local entre os postos, né, 4 e 6, o único esporte com espírito esportivo, sem disputa formal, sem vencidos ou vencedores. Enfim, de Copacabana, né, e eu estou correndo por causa do tempo, tem pouquíssimo tempo agora, ele se desloca, né, para Ipanema. E aí, para finalizar, né, eu vou falar exatamente dessa construção. E ele vai nessa lógica desses intelectuais que constroem uma visão, né, sobre a zona sul da cidade como uma vitrine do Brasil. E aí lançam, né, a chamada República de Ipanema, uma república imperialista, né, o imperialismo ipanemense, como se a partir de Ipanema não só se ditava-se modas, regras, para lançar não só no país, mas no mundo. Ou seja, Ipanema representaria o Brasil nessa relação, não só estética, mas também como, a partir daquela intelectualidade questionadora do status quo, e aí lembrando, né, nesse contexto aí a gente está vivendo as vésperas do golpe de 64 e principalmente no Pasquim, que ele vai ser parte de um dos membros fundadores em 69, no momento pós AI-5. E aí há muita crítica, e não vai dar tempo de eu aprofundar aqui, porque até o meu tempo já encerrou. O que eu queria trazer para vocês... Ele, ao mesmo tempo que ele faz uma análise, né, dessa modernidade, e ele se vê fruto dessa modernidade, as conquistas pessoais, ele também é muito crítico, porque ele começa, óbvio, né, a ser censurado, não só pelo status quo, pelo establishment, né, pelo governo, mas também as relações que ele estabelece dentro do jornal, e aí não vai dar tempo de eu aprofundar, mesmo sendo uma imprensa alternativa, ele faz uma crítica à autocensura, que muitos acabam tendo, né, que fazer, para que o jornal possa circular. E aí eles fazem uma análise do que é permitido ou não é permitido, porque no momento em que a censura prévia ainda não acontece, mas eles sabem de antemão, várias e várias palavras não podem ser ditas, né, e eles precisam pensar e definir como vai apresentar, isso tem um custo para o jornal. E esse jornal alternativo à grande imprensa, alternativo, porque muitos vão ser, eu tive que cortar aqui, né, para poder caber, eu tive que cortar aqui parte da minha fala,
ele mesmo tendo sido demitido do Cruzeiro, e outros, como Jaguar, e outros jornalistas, como Ziraldo, tendo sido demitidos da grande imprensa, e no momento que fundam um Pasquim com essa ideia, né, de que, a partir dali, pela imprensa alternativa, teriam a liberdade de falar sobre diferentes assuntos, ele mesmo questiona, temos liberdade de fato? Somos independentes? Uma das primeiras crônicas dele é, independência é, vocês me matam de rir. Ao mesmo tempo, e aí para finalizar, ele é muito crítico às grandes transformações que vão acontecer a partir da década de 70 e 80, nessa, né, Ipanema idealizada por ele mesmo. E aí ele começa a fazer não só uma série de crônicas na produção do Milor, a crônica e o desenho de humor é algo que está sempre, né, coadunando. E aí é uma imagem do que seria a cobertura, né, em Ipanema do Milor. Ele começa a produzir, ao mesmo tempo que ele constrói o ideal do que seria essa Ipanema, ele também mostra essa Ipanema real. E aí ele sempre mostra, e aí não vai dar tempo de mostrar aqui as críticas, né, ao prefeito, eu queria mostrar rapidamente a Ipanema ideal dele. Como ele mostra, né, que seria essa Ipanema construída a partir da memória que ele tem, né, da sua cobertura. E aqui, né, uma das últimas ironias, né, que ele mesmo produziu, Milor, prisioneiro do Rio de Janeiro. Ele é prisioneiro desse próprio Rio de Janeiro que ele foi construindo. Uma das últimas análises, né, ele como arauto de Ipanema, né, e a Veja e o Jornal do Brasil, depois, ele, quando sai do Pasquim, depois continua produzindo na Veja, faz uma análise do que seria, né, essa Ipanema de Milor já para a década de 90. Lembrando que ele faleceu, né, em 2012, e ele continuou produzindo até quase o final da vida dele, né? Enfim. Aqui uma imagem do Milor e a memória, né, que a gente tem sobre o Milor, a partir também gráfica, né, dessa ideia de que ele tem um nome a zelar, a partir da própria, não só da escrita, mas de uma ideia lá do Foucault, né, que o nome dele precede o seu próprio escrito, né, da função autor. A gente tem aqui a memória, né, dessa Ipanema idealizada por ele, que hoje fica ali no Arpoador. Então, a sociedade, de uma maneira geral, essa era a vista que se tem da própria cobertura dele, e hoje imortalizada, né, pela Prefeitura do Rio de Janeiro, batizado de Largo, né, do Milor, e ele sentado, olhando para a pedra do Arpoador. Enfim, né, eu, antes de finalizar, né, e obviamente, aqui é a placa, né, que o Eduardo Paz fez em homenagem a ele em 22, ou seja, 10 anos após a sua morte. E aí, aquilo que marca, né, pensador, jornalista, dramaturgo, tradutor, humorista, desenhista, aforista, poeta e pioneiro do frescobol. Suas frases marcaram o Brasil. Só que ele é muito mais do que isso, e eu não conseguiria, né, em pouco tempo aqui, dar conta do que foi, né, o Milor Fernandes. E para isso, já fazendo uma propaganda, eu convido a todos, que mês que vem, né, estarei lançando o meu livro. Obrigada, Andréia. Obrigada a todas que compuseram a mesa. Acho que a gente teve uma tarde de falas muito ricas. Eu vou fazer algumas perguntas, mas depois eu vou passar também para todo mundo que quiser se sentir à vontade de perguntar sobre as apresentações. Posso? Queria fazer aqui um pequeno adendo à minha fala, que eu queria agradecer. Eu peço desculpas de não ter feito esse agradecimento, Andréia, pelo convite. Uma honra estar com vocês aqui. Muito obrigada. Seguindo mais ou menos a ordem da mesa, Fernanda, eu gostei muito da sua apresentação, ainda não tive a oportunidade de participar, mas com certeza no futuro estarei lá em uma dessas visitas, fiquei muito interessada.
E eu fiquei muito interessada, primeiro que assim, é um trabalho muito inovador de bibliotecária trabalhando no turismo, e com muita competência para falar sobre literatura. E aí eu queria saber um pouco de você sobre o público que participa desse evento, porque é interessante pensar esses eventos literários no século XXI, ocupando a rua, num produto cultural que é feito pós-pandemia, com todas as adversidades que a gente consegue, né, identificar, porque a gente passou e está aqui vivo, felizmente. Então, eu queria te escutar para falar um pouco sobre isso. Amanda, eu também adorei o seu trabalho. O João do Rio é um cronista assim, que me interessa bastante. Naveguei por ele em alguns momentos do meu mestrado e doutorado. E eu gostaria muito de ouvir você falar sobre como o João do Rio, e, na verdade, assim como na sua fala, você falou muito sobre cronistas e cidades, sobre esses intelectuais relacionados à cidade, como essas personagens contribuem para dar agência para grupos, né, subalternizados, grupos que não têm esse espaço público de fala, efetivamente. Então, gostaria muito de te escutar sobre isso, principalmente sobre a obra do João do Rio. Se a gente pensa na Alma Encantada das Ruas, né, ali tem a presença de muitos grupos e da fala e das resistências desses grupos. Eu acho interessante também trazer isso. E para a Andréia Queiroz e para a professora Cláudia, vai ser a mesma pergunta, porque eu acho que tem ali uma dobradinha muito interessante, né? Exato. Então, eu gostaria muito que vocês comentassem sobre a importância dos jornais para esse fazer do cronista, para esse cronista que se propõe a falar sobre a cidade. A gente está falando de uma relação de leitura que está se transformando, né? Eu acho que, consequentemente, essa atividade de crônica também se transforma, e vocês trazem um momento muito interessante dessa presença do jornal narrando a cidade e fazendo esses cronistas como protagonistas até mesmo na construção de subjetividade sobre o espaço. Então, gostaria muito de escutar vocês sobre isso. Mais alguma pergunta? Queria saber se... mas eles acabaram indo embora. Uma pena. Então, acho que a gente pode começar. Obrigada pela pergunta. Bom, o encontro literário, a gente começou fazendo uma vez por ano. Era um evento só no ano e depois só no ano que vem. Aí, ano passado, que aí foi quando eu, de fato, fiz o curso de guia, comecei a olhar mais com o olhar de turismo, aí a gente está fazendo todo mês. Mas até então era, de fato, uma mediação de leitura na rua mesmo, e caminhando pelas ruas. E foi muito interessante que a gente está vendo, que a gente ainda realiza, né? Todos os meses tem um encontro literário com um novo conto de Machado. E até interessante, assim, por que a gente utiliza contos e não romances? Porque os contos, eles são mais fáceis de serem lidos e é a melhor porta de entrada para a literatura de Machado. Assim, a pessoa que nunca leu Machado, né, consegue ter um contato com ele a partir de um conto. Então, por isso que a gente sempre utiliza contos. E o público, ele foi sendo desenhado aos poucos, assim. O primeiro foi basicamente amigos que queriam apoiar ali a ideia e tudo mais. Um ou outro eram seguidores que eu não conhecia, eu fiquei tipo, nossa, que legal. E no segundo, foi algo assim, foram só 5 pessoas, foi muito pouquinho. E aí já no terceiro, que foi em 2023, tinham 40 pessoas que eu não conhecia, assim. E a maioria, vocês sempre fazem uma pesquisa na inscrição, que é local, profissão, idade, né? Até para a gente ter uma noção de quem está ali, quem admira isso. Temos muitos professores de literatura, estudantes também, ou de história, ou de literatura, designer também, aparece muito, arquitetos, que mais...
administradores. Aqui a gente tem até a Cris. A Cris, ela já foi em vários encontros literários, assim. Ela já deve ter ido aqui, uns 10, não sei. Mas... da igreja foi o último, né, que você foi. Mas encontro literário ela já foi bastante. Então, o que eu fui observando é que a maioria assim, das profissões que aparecem são profissões que têm um contato com as letras, que gostam muito, e são pessoas que querem conhecer mais. Assim, muitas pessoas aparecem, eu não sou muito fã de Machado de Assis, mas eu quero entender um pouco mais, até porque a proposta do encontro é, de fato, para ser todo mundo. Assim, quem gosta de Machado, quem não gosta, quem gosta apenas do Rio, quem não gosta do Rio, é algo democrático mesmo, porque eu gosto de olhar assim, Machado de Assis como essa porta de entrada para você conhecer a sua história mesmo. E Machado, ele ao trazer o Rio ali nos seus textos, nas suas histórias, contos, romances e tudo mais, ele torna aquilo ali uma história viva. Não é só a história que de fato aconteceu ali. Por exemplo, a Rua da Guarda Velha, ela se chamava assim antes de ser a atual Avenida 13 de Maio, porque ali existia uma guarita, né, uma guarda, que cuidava da ordem dos escravizados que iam pegar a água no chafariz do Largo da Carioca. Aí depois passou a ser Guarda Velha porque teve uma outra guarda em outra rua. E por muito tempo ela era chamada assim, era a rua onde tinha a Guarda Velha. Aí ficou a Rua da Guarda Velha. E aquela rua, que quando Machado de Assis traz a cartomante, essa personagem para lá, a gente vivencia uma rua que não existe mais, é uma rua que já teve muita vida, né? Como eu falei durante a minha fala, ela já teve um circo, já teve uma fábrica de cerveja, já teve a imprensa nacional, já teve um teatro, e hoje em dia ela é apenas um trecho insignificante, podemos falar assim, né? Mas ela teve ali a história do Rio, a história do Brasil. E Machado, ele traz isso para a gente. E quando a gente caminha por ela, nós revivemos tudo isso. Nós acrescentamos toda aquela história que até então muitos ali não conheciam, nunca ouviram falar da Cervejaria da Guarda Velha, que tem vários jornais do início do século XX falando, né, e tudo mais, do Circo do Bartolomeu Correia, enfim, obrigada. Ela passa a ter um significado naquela rua, ela passa a agregar ali a sua vida. Então, o público que frequenta realmente é esse que tem sede de conhecimento. E sempre quando a gente finaliza ali, tem um feedback, e a maioria das pessoas falam que começaram a ler Machado de Assis depois do encontro literário, que começaram a olhar diferente o Rio de Janeiro depois do encontro literário. Então, a gente percebe que a nossa missão está sendo cumprida, assim, né? Fernanda, você sabia que, lendo João do Rio, eu já tive vontade de fazer isso que você faz, só que com João do Rio. Me falta paciência. Mas muitas vezes eu já pensei nisso, assim, né? E eu sei que vários desses literatos, inclusive João do Rio, muitas vezes são mobilizados em outros tours, né? Pela cidade. Como é que ele contribui para dar agência, né, ao grupo Subalternizados? Acho que a primeira coisa que vale a pena recuperar aqui, e eu não mencionei na minha fala, né, mas o próprio João do Rio, né, ele como persona, assim, ele compõe uma série de grupos subalternizados, né? Ele contém, né, no seu corpo uma série de atravessamentos, assim, é um homem preto, é um homem, se não gay, bissexual, um homem que se tornou gordo, né? Muito gordo, obeso. Então, assim, tem uma série de atravessamentos, assim, né, que marcam, né, esse sujeito. E eu acho, assim, que o que tem de muito especial, né, no João do Rio, em relação aos seus pares da época, né, é que o João do Rio, isso pode inclusive ser mal visto, tá? Mas o João do Rio não é um sujeito que ele toma posição, sabe?
ele percebe que, para fazer uma leitura, eu diria, profunda da cidade, né, uma análise mesmo, né, do que acontecia com o Rio de Janeiro, ele precisava manter a fervura das tensões alta. Significa dizer que ele não entendia o seu papel como um papel de produção de síntese, né? Então, assim, não cabe ao João do Rio dizer sou a favor da modernidade, sou contra a modernidade, sou a favor das reformas, sou contra as reformas, né? Ele compreendia, né, que existiam aspectos que podiam ser positivados e negativados e que eles mantinham essa tensão, esses aspectos mantinham essa tensão com essa fervura bastante alta, né? E eu acho que a genialidade, assim, do texto dele está justamente nisso, nesse tipo de tradução, né? Quando ele mantém a fervura alta, todo mundo fala, né? Aí aparecem as mariposas do luxo, assim, né? Vai aparecer, eu não gosto dessa expressão, né, do Antônio Cândido, tudo mais, uma crônica da sociedade, né, assim, vai aparecer lá em Palma ao Rio, né, o que a gente chama de high life, jet set, vai aparecer, mas a dita populaça, né, os trabalhadores, enfim, também vão aparecer, né? Então eu acho que isso ele não toma parte propriamente, ele não é porta-voz de um grupo, né? A literatura dele não faz esse movimento, mas ao manter a fervura bastante alta, né, traduzindo a tensão, ele vai comunicando, né, com grupos que são muito variados, assim. Eu acho que isso faz com que a gente acesse essa diversidade que compunha a cidade do Rio de Janeiro no início do século XX, né? Bom, eu queria pontuar algumas questões aqui que eu não falei na minha apresentação, que o Sérgio Porto, ele é parte dessa geração do Milor, inclusive eles eram muito amigos, né? Eles faziam parte dessa geração dourada, né, da Zona Sul, e que, ao mesmo tempo, eram boêmios, ao mesmo tempo escreviam, né? Mas, diferente do Milor e de outros cronistas dessa época, o Sérgio Porto se recusa a ingressar nessa República de Ipanema, tá? Ele se volta para um Rio antigo, ele vai na direção da Boca do Mato, ele vai na direção do subúrbio, ele vai na direção dos morros. Então, essa questão da cultura do carioquismo, que a Andréia citou, do meu ponto de vista, ela começa a se consolidar na transferência da capital para Brasília, ao investimento muito grande nas coisas do Rio, na identidade local. Mas essa cultura, ao longo dos anos 60, 70, ela também vai incorporando uma série de estereótipos culturais, né? Inclusive essa alegria carioca, vários estereótipos que vão se ancorar muito nessa República de Ipanema. Eu considero até que essa República de Ipanema provoca um certo apartheid, tá? Não só do ponto de vista simbólico, mas real. Vocês são muito jovens aqui, mas não lembram que nos anos 80, quando o Brizola inaugura uma linha de ônibus que vai da Zona Norte para a Zona Sul, a primeira linha de ônibus que passa pelo túnel Rebouças, foi uma reação dos ipanemenses, essa gente barriguda, essa gente suburbana, o que eles vêm fazer na nossa praia? Então, essa República de Ipanema tem esse perfil de apartheid cultural também, né? E o Sérgio Porto é muito interessante, que quando eu pesquiso o Sérgio Porto para a minha tese de doutorado, eu tenho duas hipóteses. Uma, porque que ele não é o Stanislau, tá? E aí eu faço toda uma pesquisa no Arquivo Museu da Casa de Rui Barbosa e no jornal Última Hora, que eu precisei levantar o que ele escrevia como Sérgio Porto, o que ele assinava como Sérgio Porto e o que ele assinava como Stanislau Ponte Preta, para poder fazer essa distinção desse universo literário. Eram bem diferentes. E outra, porque a Boca do Mato. E aí, Boca do Mato, para quem não sabe, é um reduto dos Pretos Forros, que vem do interior, nesse êxodo que vem, né, do interior no começo do século XX para o Rio de Janeiro.
E como é difícil pesquisar subúrbio, pesquisar Zona Norte, nessa época que eu fiz o doutorado. Hoje a gente tem o CIMAS, tem uma série de historiadores aí que já estão trazendo essas fontes. Oi? Hemeroteca digital, que eu não tinha na época. Mas eu comecei a cercar a Boca do Mato pela cultura popular. E um livro que eu li que foi muito interessante foi do Martim da Vila, que ele faz um livro chamado Teresa de Jesus. Ele faz como se fosse uma psicografia da mãe dele. E começa a contar a história da Boca do Mato, que ele, antes de ir para ser de Vila Isabel, ele era acadêmico da Boca do Mato. Depois eu também li o livro Olga, que quando a Olga e o Prestes foi preso ali no Meia, o Firmino Mir tocou o terror naquele morro da Boca do Mato, matando, invadindo as casas. Então eu fui cercando a Boca do Mato assim, pelos livros de autoria, né? E também pela música, Ney Lopes, assim. Mas ele revive na Boca do Mato, ele revive naquele reduto suburbano, aquela Copacabana perdida da infância dele, que ele era um nostálgico daquela época, onde a Copacabana todos se conheciam pelo nome e tal, então ele recupera um pouco dessa infância ali. E outra, ele era muito ligado à cultura popular, ele era um cara que fazia mediação entre a Zona Norte e a Zona Sul, entre o morro e o asfalto, então ele se instala ali. Aí eu queria falar sobre isso, dessa cultura do carioquismo, desses estereótipos culturais, e desse quê, né? dessa coisa do apartheid cultural que essa República de Ipanema consolida, de uma certa maneira, e que o Sérgio Porto se recusava a ingressar. É isso. Bom, antes de eu encerrar aqui falando, né, que você me questionou, eu só vou dar um adendo, porque assim, a gente vai ter a apresentação na mesa agora, posterior, da professora Helena Teodoro, e como ela foi convocada pela ministra, né, de Igualdade Racial, e tanto a Aniele quanto a Macaé Evaristo, ela está em Brasília, então ela vai fazer uma apresentação online, e eu marquei um horário, eu estou aqui falando com ela avisando que a gente está encerrando. E, por conta disso, não vai ter oportunidade de mais questões por conta do horário dela entrar. Tá? Então, para poder fechar, né, a mesa, assim, o questionamento, obviamente não deu tempo da gente esmiuçar, mas a imprensa, né, são dois momentos, né? A imprensa até 1950 e pós-1950, e essa transformação, né, e que muitos, né, não só jornalistas, mas também historiadores da imprensa vão falar, né, dessa transformação de uma imprensa literata em que você vai narrando, né, a partir não só das crônicas da cidade, mas existem os romances, os folhetins que estão ali, e esses personagens desses folhetins retratam essa sociedade em transformação, mas ela tem uma virada. Ao mesmo tempo que o Brasil passa por essa modernização desenvolvimentista, né, no pós-década de 50, a imprensa também passa. E ela deixa de ser, né, a imprensa subjetiva para a pseudo-objetividade. E estes cronistas, e aí mais especificamente, tanto Milor quanto, né, o Sérgio Porto, de uma mesma geração, eles são críticos a essa pseudo-objetividade da imprensa. E eles mostram que não, o tempo todo eles estão dialogando e aí, no nosso campo, né, aqui, Amanda, né, Cláudia, e a gente aprende desde cedo desse afastamento, desse olhar, que a gente não deveria trabalhar com o tempo presente. Eu, de todas aqui, eu que trabalhei mais contemporâneo, até porque eu li crônicas em que ele estava produzindo ali no momento que eu estava fazendo o doutorado. Então, assim, esse olhar do tempo presente, o jornal, né, passa a não ser só fonte para a gente, mas também como objeto de pesquisa. E essas crônicas, elas retratam, ao mesmo tempo, essa cidade imaginada, mas essa cidade real. E aí é esse contraponto. E é quando eles também se dissociam, né? O Milor, ele projeta esse Ipanema idealizado, ele faz parte dela. Ao mesmo tempo que ele está ali, ele faz uma série de críticas, porque ele fica também refém dessa Ipanema, mas ele é também um representante dessa República de Ipanema e desse imperialismo ipanemense. Ele, ao mesmo tempo que ele olha para esse seu passado diferente do Sérgio Porto, que nasce em Copacabana, não, ele passa essa transformação, ele nasce no subúrbio, mas ele mostra esse subúrbio como um lugar provinciano.
Ele é o guru do Meyer da infância dele, que ele percebe como uma província. E, ao mesmo tempo, quando ele olha para Ipanema, que tem uma distinção, né, dessa virada de Ipanema, que deixa de ser uma província para ser um lugar cosmopolita, ele chega nesse momento do cosmopolitismo. Então, ele passa não só pela transformação da imprensa, mas pela área boêmia da cidade. Ele percorre o centro, quando ele está ali começando o seu trabalho, e aí é também a transformação do centro. Ele vai para Copacabana, quando há esse deslocamento da área boêmia, né, do centro para Copacabana, e aí vem todo o movimento bossa novista, ele está ali antenado com esse processo, e quando ele vai para Ipanema, e aí todas as transformações que estão ali acontecendo em Ipanema nesse momento. Enfim, esse ideal de vanguarda, não só da cidade do Rio de Janeiro, mas como vanguarda de um Brasil projetado. E é como se fosse uma metonímia realmente de Brasil. Enfim, é isso. Queria agradecer a todas e acho que já encerramos a mesa. É isso. Muito obrigada. Deixa eu só tirar ali para